Itália revela a localização de Zambelli. As autoridades brasileiras sabem onde ela está. A polícia italiana está buscando a bolsonarista Carla Zambelli na região de Vêneto, no norte da Itália, após a deputada federal licenciada ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão, conforme informações da colunista Malu Gaspar. Zambelli foi condenada devido à invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça e desde então está foragida. Ela foi incluída na lista de difusão vermelha da Interpol, o que significa que a corporação alertou os 196 países membros sobre a sua situação. A Itália aceitou a ordem da Interpol e também incluiu Zambelli na sua lista de procurados pela justiça. A deputada, que possui cidadania italiana, fugiu para o país com a intenção de escapar da prisão no Brasil. Com o cerco se fechando, ela já indicou por meio do seu advogado que pretende pedir para cumprir a sua pena na Itália. A informação sobre o paradeiro de Zambelli no Vêneto chegou às autoridades brasileiras por meio da inteligência italiana. A região no nordeste da Itália é a terra natal da família da deputada e tem como capital a cidade de Veneza. A área, com cerca de 4,8 milhões de habitantes, faz fronteira com a Áustria e é conhecida por suas montanhas e paisagens alpinas. Fontes do governo brasileiro e da Polícia Federal indicam que Zambelli deve ser presa em breve. Temos informações de que em poucos dias ela estará presa. Disse uma dessas fontes, a expectativa é que a prisão seja iminente, com o processo de extradição já em andamento. Na terça-feira, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes do STF enviou ao Ministério da Justiça o pedido formal de extradição de Zambelli. O pedido alega que ela deve retornar ao Brasil para cumprir uma pena de 10 anos de prisão e pagar 200 dias multa, conforme sentença condenatória que transitou em julgado. A senhora Carla Zambelli Salgado de Oliveira, de maneira livre, consciente e voluntária, comandou a invasão dos sistemas institucionais utilizados pelo Poder Judiciário mediante planejamento, arregimentação e comando de pessoa com aptidão técnica e meios necessários ao cumprimento de tal mister, com o fim de adulterar informações sem autorização expressa ou tácita de quem de direito, diz o documento. O pedido foi entregue pessoalmente ao embaixador do Brasil em Roma, Renato Mosca, e ao Ministério de Relações Exteriores da Itália. A Defensoria Pública da União, a DPU, que assumiu a defesa de Zambelli após o advogado Daniel Bialski abandonar o caso, também não tem conseguido entrar em contato com a parlamentar. A DPU acredita que a decisão de Zambelli de fugir do Brasil prejudicou as suas chances de tentar suavizar a pena com um pedido de prisão domiciliar. A fuga dela dificultou qualquer trabalho de defesa, afirmou uma fonte jurídica próxima ao caso. Se tivesse ficado no Brasil, seria menos complicado pedir uma prisão domiciliar. A saída dela inviabiliza a extradição, meus caros e minhas caras. É isso aí, gente. Vamos ver aí, porque eu tô falando para vocês que a Zambelli tá ferrada. Vocês veem, o governo italiano diz que não sabe onde ela tá. E a gente tem que seguir aqui, meus caros, minhas caras. Quero voltar para as pautas domésticas, agora para a gente falar um pouquinho da Zambelli, porque o governo italiano se pronunciou sobre a situação envolvendo a ex-deputada. O deputado italiano Angelo Bonelli falou com o ICL Notícias, já tinha dado uma entrevista para o Demore na semana passada, e ele enviou um ofício do governo italiano sobre a situação. Nesse ofício, o ministro do Interior afirmou no parlamento que a polícia italiana não sabe onde ela está. Então está ali o intervalo de tempo entre a chegada da senhora Zambelli e a divulgação da notificação da Interpol não permitiu às autoridades policiais de fronteira italianas procederem à prisão, pois no momento do controle ela não apresentava antecedentes policiais no território nacional, nem havia evidências desfavoráveis nos registros disponíveis. As investigações policiais realizadas até agora e que continuam em curso não permitiram até o momento localizar a senhora Zambelli. Segundo Bonelli, o governo italiano sabia que ela estava chegando em Roma, não apenas porque estava escrito em todos os jornais, mas porque o próprio havia informado, ele próprio havia informado o governo 36 horas antes de sua chegada à Itália. Mesmo assim, a Itália não providenciou que a deputada fosse monitorada, permitindo a sua fuga. Demore. Vivi, a Zambelli avisou que estava indo para a Itália, né? A gente pode jogar, William, na técnica, vamos jogar na técnica. Não, mas tecnicamente, né? O Angelo Bonelli, hoje pela manhã, muito cedo, ele mandou
esse comunicado para o ICL, está em contato direto com a gente, se comunicou com o Chico Alves, o editor-chefe do nosso site. A notícia, aliás, está no site, né, publicada hoje pela manhã, muito cedo. E aí eu até perguntei para ele, eu falei, você não tem nem ideia de onde ela está? Ele me respondeu agora há pouco, né, 7h37 da manhã. Eu acho que o governo está dando cobertura. Porque assim, ó, gente, vamos imaginar, ela chegou, ele mandou aqui todo o timeline, né? Ela chegou em Roma, no aeroporto, às 11h40, né, do dia 5 de junho. Mas o alerta vermelho da Interpol só foi publicado às 16h24, ou seja, 5 horas depois. O problema, Vivi, é que ela avisou que ela estava indo. Então, eu imagino o seguinte, vamos imaginar, vamos estressar o argumento, estressar a situação, vamos imaginar, tá, que o Bin Laden, falecido Bin Laden, faz um vídeo numa rede social, né? Quando ainda não está na lista da Interpol, do não sei o quê. Vamos imaginar, tá, Vivi? Caiu as Torres Gêmeas. O Bin Laden não está na lista vermelha da Interpol, ele não está na trilha técnica ainda da coisa. Mas publicamente já se anunciou, ou já foi dito que era ele, que era o cara que coordenou os ataques, ou fez um vídeo dizendo que coordenou os ataques, né? E tem até uma condenação no seu próprio país em relação a algum tipo de crime. Aí ele avisa, estou indo para a Itália, Vivi. Você acha que iam deixar pousar? Vivi, você acha que iam deixar pousar? Eu estou exagerando, claro que o Bin Laden pega qualquer outra coisa. Vamos pegar os países que hoje estão sendo quase, digamos assim, perseguidos pelo Ocidente. Vamos pegar um general russo hoje, né? De primeiro escalão. Vamos lá, gente. Ou eventualmente até o Putin, ou qualquer outra pessoa que não esteja na lista vermelha da Interpol. O Maduro, sei lá gente, ou um criminoso comum. Galera, vamos lá. Notícia quente aqui, trazendo para vocês aqui. Hoje está sendo uma live movimentada, infelizmente, com pouquíssimos superchats. Está muito ruim hoje, gente. Mauro Cid é preso novamente pela Polícia Federal. Vamos entender aqui direitinho o que está rolando. Tenente-Coronel Mauro César Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, foi preso na manhã desta sexta, conforme informações da CNN Brasil. Mauro Cid é réu na ação penal do Supremo Tribunal Federal, que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Militar foi o primeiro a depor ao ministro Alexandre de Moraes no processo contra o chamado núcleo crucial da trama golpista na última segunda. O ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, Gilson Machado, também foi preso nesta sexta. Para a Procuradoria-Geral da República e para a Polícia Federal havia indícios que Gilson Machado tentou emitir um passaporte português para que Cid deixasse o Brasil. Então, entendam, Gilson Machado e Mauro Cid foram presos hoje. Vamos voltar aqui para o Leandro Demore. O chefe do cartel de Sinaloa. Vamos imaginar, Vivi, o chefe do cartel de Sinaloa, chefe de um cartel mexicano poderoso. O cara é condenado no México. E aí, o intervalo entre a condenação dele e a entrada dele na lista de procurados da Interpol tem um intervalo para isso, certo? Tem um procedimento, o cara é condenado no México, o México tem que se comunicar com as autoridades internacionais, a Interpol vai fazer a análise e vai colocar na lista vermelha. Tem um intervalo de horas em relação a isso, às vezes dias. Vamos imaginar que entre o intervalo de ele ser condenado no México e entrar na lista da Interpol, ele faça um vídeo dizendo, estou indo para o Brasil, estou pousando em Brasília porque tenho cidadania brasileira. Vocês acham que ele entraria no Brasil impunemente? No mínimo, sem pelo menos ser monitorado? Sem pelo menos ser monitorado? Sem pelo menos saber onde ele está, William? Qual hotel que ele se enfiou? Na casa de quem que está hospedado? Qual Airbnb que alugou? Para qual cidade que foi? Então é óbvio que está acontecendo. O governo italiano está protegendo, está acobertando, está se fazendo de bobo. O deputado escreveu aqui. Eu acho que o governo está protegendo ela. E ele vai continuar pressionando lá. A gente vai continuar acompanhando o caso. Na prática, agora, nesse momento, né? Não no momento que a Zambelli pousou. Ela pousou 5 horas antes, então, de tecnicamente o governo poder fazer alguma coisa. O governo se fez de sonso. Eu posso imaginar que o governo italiano não se faria de sonso, que é uma coisa muito combatida pelo governo italiano, em relação ao terrorismo do Oriente Médio, né? Se um líder do Hamas, que não está na lista vermelha da Interpol, avisasse que estaria saindo de Dubai, ou sei lá de onde, pousando em Roma, William, eu acho que ele não teria vida fácil. Ele não poderia descer e tomar um cafezito no Starbucks, né? Não posso imaginar que aconteceria isso. Então, o governo italiano se fez de bobo com a Zambelli,
no intervalo entre ela entrar na lista vermelha e não entrar, deixou passar. Vou aqui dizer uma coisa que me parece óbvio, William. É óbvio que o governo sabe onde ela está. É óbvio que sabe, gente. Ela avisou que ia pousar no país. Assim que bateu o passaporte dela no sistema, assim que ela entrou, é óbvio que a polícia do aeroporto, seja de Roma ou de Milão, eu não sei onde ela desceu, ela pode ter saído dos Estados Unidos, tem voo direto para Milão, para Roma, para Veneza, tem vários lugares que ela pode ter descido, ela pode ter feito uma escala numa capital europeia, isso não importa, se ela fez escala é mais fácil ainda, entrou na área de Schengen, foi avisada automaticamente que aquele passaporte italiano estava entrando na União Europeia. Eu posso imaginar, William, que é óbvio que o governo sabe onde ela está, né? Pelo menos para saber. Não, vamos monitorar, mas a gente vai se fazer de bobo. A gente vai monitorar, mas não vai prender. Então agora a polícia tem a obrigação, porque ela já está na lista vermelha, de encontrá-la. Isso já está dado. Ontem o Angelo Bonelli explicou isso para a gente também. Agora que ela está na lista de procurados na Interpol, a polícia italiana ela já tem uma ordem expedida, já foi comunicado do Itamaraty, isso já aconteceu, tá? Do Itamaraty para a Farnesina. A Farnesina é o Itamaraty italiano. A Farnesina já comunicou o Ministério do Interno, que é o ministério, tipo uma espécie de casa civil. O Ministério do Interno já comunicou às autoridades policiais. Então, na prática, as autoridades policiais já têm a obrigação de descobrir onde ela está. Não necessariamente vão prendê-la. Não podem, não tem ordem de busca e apreensão, por exemplo, não podem entrar num Airbnb, num hotel, numa casa, não podem fazer isso nesse momento. Mas, na prática, Vivi, se ela for parada numa estação de trem, que acontece muita blitz em estação de trem para pegar imigrante ilegal, certo? Na Itália, acontece muito. Se ela for parada numa estação de trem ou em qualquer outro lugar, se ela for comprar alguma coisa e precisar do passaporte, se ela for comprar uma passagem aérea, se ela passar o passaporte dela no aeroporto para sair da Itália ou qualquer coisa que chame atenção, a polícia, nesse momento, tem a obrigação de prender a Zambelli na rua. Eu vou repetir, não há uma operação para buscar a Zambelli. O que a polícia, nesse momento, tem a obrigação de fazer são duas coisas. Primeiro, tentar identificar onde ela está. Segundo, se ela for parada na rua, tá dirigindo, e aí parou numa blitz. O Leandro morou na Itália, tá, pneu, gente? Tem macaco, não tem macaco, tá funcionando, liga o pisca, desliga o pisca, dá o documento. O policial vai lá na viatura, atenção, senhora Zambelli, Carla Zambelli. Quem é Carla Zambelli? Carla Prende. Zambelli. Prende, tem a obrigação, mas é verdade, gente. Parece bobagem, mas é verdade. Então tem a obrigação de prender. Esse é o ponto que a gente está agora. A ver como é que a coisa caminha politicamente. Vocês estão rindo, mas o caso é sério. Politicamente. Você está imitando o guardinha italiano, irmão. Sexta-feira não ajuda muito. Sexta-feira 13. Mas é assim, cara. É assim que funciona. Atenção, senhora Carla Zambelli. Ô, Demore. Palhaçada. Além disso, a Carla Zambelli tinha dito que ia se entregar, né? Vamos lembrar, tudo bem, né? Palavra de Carla Zambelli. Quem acredita? O Walter Delgatti e Maia, a mãe dela, talvez. Mas a Carla Zambelli tinha dito que ia se entregar. Segundo ela, assim que chegasse o pedido de extradição na Itália, palavras dela, não sou eu que estou inventando, ela falou que se chegasse o pedido de extradição na Itália, ela iria se entregar às autoridades italianas para ser levada à justiça. Chegou, viu, Carla? Se você estiver assistindo o ICL Notícias primeira edição, aí na Itália, já deve ser de tarde, né? Quase meio-dia, sei lá. Você está aí comendo a sua pasta, está vindo o N1, pode se entregar. Termina a pasta, pode comer uma sobremesa, um canelone, e depois você vá a uma delegacia, vá a um posto de polícia aí na Itália, na cidade que você tiver, e se entrega às autoridades, porque já chegou na Itália o seu pedido de extradição. Então, Carla Zambelli, se você tiver ainda um mínimo de compromisso com a sua própria palavra, se entregue e enfrente a justiça, que é o que você devia ter feito, ao invés de ter fugido. Duvido que a Carla Zambelli vá se entregar, né? Espero que ela me prove que eu estou errado, porque acho que ela tem que voltar ao Brasil para cumprir sua pena e para enfrentar a justiça, mas tem um debate acontecendo ao mesmo tempo, nem se a gente vai falar sobre isso hoje, mas eu já falei brevemente ontem, o debate do mandato da Carla Zambelli, né? Isso aí, É isso que você vai falar? Não pode falar. Porque os deputados têm que votar se a Carla vai perder ou não o mandato. A gente pode ver uma coisa muito curiosa acontecendo, os deputados decidirem que não. A Carla Zambelli continua deputada. A gente vai ter, na história desse país, a primeira deputada EAD. É a primeira deputada que vai representar os seus eleitores da Itália. Só que tem um problema, Vivian. As sessões são presenciais.
E aí, se a Carla for mantida deputada por decisão dos deputados, ainda assim, se ela faltar 1/3 das sessões, ela acaba perdendo o mandato de forma automática, não precisa nem de votação. Está na lei também. Então a gente pode ver duas coisas acontecendo. Ou os deputados sendo minimamente razoáveis e tirando o mandato de uma deputada que é condenada na justiça, 10 anos de prisão, por crime comum, não é por golpe de Estado, crime comum, invasão do sistema eletrônico do CNJ. Se a gente vê a Carla tendo o seu mandato mantido, a partir daí ela começa a contar esse prazo de 1/3 das sessões ordinárias da Câmara dos Deputados para ela perder o mandato. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.